gravar aqui a resolução, eu vou anotar no papelzinho a numeração para eu não esquecer. Então, é o 34 que o Richard pediu e a 14. Deixa eu pegar aqui no e-book de vocês, 34 e 14. Vou começar pela 34, que foi a que o Richard pediu, porque ele pediu primeiro, tá? Vamos dar uma olhadinha no enunciado dela. Eu vou tirar foto para poder sair depois dessa página. Eu não consigo copiar o enunciado e levar para a lousinha. Então, o que diz o enunciado da 34? Vou até se eu acho ela aqui no meu livro, assim, não preciso ficar tirando foto da lousinha. Está embaixo de um exercício que tem algo caindo. Eu tenho um livro que tem enunciados aqui. Eu consegui localizar. Aí fica fácil de eu ajudar. Propõe-se o uso de energia solar como fonte auxiliar de energia, uma vez que o solo terrestre recebe uma potência de cerca de 500 watts por metro quadrado irradiada pelo Sol. Suponha que uma placa de captação da luz solar com 10 metros quadrados de área se comunica com um reservatório contendo 500 litros de água. Expressando-se as perdas de energia para o ambiente, de quanto se eleva a temperatura da água após uma exposição à luz solar de 5 horas. E aí ele me dá como informação calor específico da água, uma caloria por grau Celsius, e também me dá como informação para eu utilizar uma caloria igual a 4 joules. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver esse exercício, Richard, é separar todas as informações importantes que nós temos no enunciado do exercício, ok? Deixa eu só diminuir aqui a minha luzinha e voltar para o Meeting. E separar. É o 13, Vitória? Tudo bem. Então, primeiro eu estou no 34, que o Richard me pediu. Vou separar todos os dados do enunciado, Richard. Então, o que a gente sabe dos dados do exercício? Tem uma informação de potência nos dados do exercício. A potência que aparece no enunciado é a potência da energia solar, que é de 500 watts por metro quadrado. Então, vou colocar aqui P do Sol, né? Vou colocar um P diferente, P de potência aqui, ó, tá? Do Sol, como 500 watts por metro quadrado. Tenho como informação uma placa de captação de luz solar. Ele me deu a área dessa placa, da superfície dessa placa, como sendo 10 metros quadrados. Tenho no enunciado do exercício água, né, um reservatório contendo 500 litros de água, então sei o volume da água, 500 litros, H2O. Tenho ainda intervalo de tempo, porque ele me deu um tempo para eu fazer o cálculo, né? Eu quero saber, após uma exposição solar de 5 horas. E também tenho calor específico, vamos anotar aqui, da água, 1 caloria por grau Celsius, e 1 caloria igual a 4 joules, tá? Só de olhar para as unidades, eu sei que eu tenho alguns probleminhas aí, eu vou precisar fazer algumas conversões, tá? Watts é joule por segundo, o que significa que eu vou ter que transformar esse tempo aqui de horas para segundos. Então, eu vou pegar as 5 horas, Richard, e vou multiplicar por 3.600. 5 vezes 3.600 dá 18.000 segundos. Essa é uma das conversõezinhas que eu vou ter que fazer. Depois eu vou converter, acho que o calor específico, vou ver se é necessário, tá? Mas, a princípio, eu vou converter só a temperatura. O tempo, não a temperatura. Vamos começar pensando nessa placa
que a gente tem. Deixa eu voltar aqui. Recebe uma potência de cerca de 500 watts por metro quadrado. Então, eu consigo saber qual que é a energia, só dessa informação aqui da placa, a quantidade de energia que ela está recebendo, tá? Ela recebe uma quantidade de calor de 5.000 watts, ou melhor, de 5.000 joules por segundo por metro quadrado. Vou escrever a expressão da potência, tá? Vamos lá. Potência é energia. Aqui não é bem uma potência, ele fala potência, mas está em metros quadrados aqui, né? Potência normalmente é por tempo, em segundos, por isso que eu me atrapalhei. Ele dá uma relação entre energia e área e chama isso de... Peraí. Deixa eu só ver se eu não peguei errado. Recebe uma potência... Okay. Potência igual a energia sobre área. Ele me deu a potência de 5.000 watts por metro quadrado. Deixa eu só pensar aqui um pouquinho nessa informação para não me confundir. É isso mesmo. Eu vou calcular a quantidade de energia que o Sol está fornecendo. Então, eu vou fazer a potência, não é bem uma potência essa unidade aí, né? Vezes a área. Essa energia, então, vai ser os 500. Como a área está na mesma unidade disso que eu chamei de potência, vou fazer o 500 vezes 10, só para descobrir a energia que o Sol fornece. Lembrando que essa energia é energia térmica, tá? Então, eu sei que está sendo fornecida aí uma quantidade de... Ai, não gostei dessa expressão, porque isso aqui vai sair em watts. Só tem um jeito de chamar isso, que também não é energia isso daí. Eu posso dizer como fonte assim, né? Uma vez que o solo terrestre... O solo recebe isso. Isso aqui não é bem uma energia, mas vou deixar como ΔE. A unidade disso aqui está em watts, está em unidade de potência, isso. Espera lá. É que eu não quero usar anotação errada com você. Vou apagar aqui, Richard, para ver se eu uso uma anotação um pouquinho melhor. É que ele falou potência do Sol, eu escrevi a expressão da potência, mas potência, a unidade é watts, é joule por segundo. O que eu tenho aqui de informação do Sol é que o Sol fornece uma potência de 500 watts para cada 1 metro quadrado de área. Essa é a informação que eu tenho. Potência do Sol para cada 1 metro quadrado de área. Só que a placa tem 10 metros quadrados. Então, qual é a potência que vai chegar na placa? Tá? Multiplicando isso aqui cruzado, eu vou achar que na placa eu vou ter 5.000 watts de potência, que é o mesmo que falar que a placa recebe 5.000 joules a cada 1 segundo, ok? Acho que fica melhor se a gente escrever desse jeito, tá? Se eu tenho a quantidade de energia que a placa recebe em 1 segundo, eu sei qual é a quantidade de energia que ela vai receber em 18.000 segundos. Agora, eu vou pegar essa informação aqui. Eu estou indo de regrinha de 3, Richard. Eu sei que a placa recebe 5.000 joules de calor a cada 1 segundo. Portanto, qual é a quantidade de energia térmica que ela vai receber em 18.000 segundos? Vou multiplicar isso aqui em cruz de novo. E aí eu vou conseguir calcular uma quantidade de calor. Vou colocar isso aqui em potência de 10. Aí eu fico com 5 vezes 18, tá? Mais 3 zeros. Isso vai estar em joules, tá bom? Então, descobrindo a quantidade de calor de 90 vezes 10 a sexta joules.
Fiz duas regrinhas de 3. Se quiser, coloca como 9 vezes 10 a sétima joule, tá? Agora que eu sei aí qual é a quantidade de energia, eu vou usar a expressão mc delta T para descobrir o que o problema pediu, que é a elevação de temperatura. Então, a pergunta do problema é variação de temperatura, tá? Mas antes de descobrir a variação de temperatura, como o calor específico está em calorias e a quantidade de energia que eu descobri está em joules, eu vou converter esse 9 vezes 10 a sétima de joules para calorias. De que maneira? Outra regrinha de 3. Uma caloria equivale a 4 joules. Quantas calorias tem 9 vezes 10 a sétima joules? Então, mais uma regrinha de 3. Estou só nas regrinhas de 3 na resolução desse exercício. Multiplica isso em cruz, e aí a gente transforma essa quantidade de calor como sendo 9 vezes 10 a sétima, dividido por 4. 9 dividido por 4 dá 2,25. Vezes 10 a sétima, agora eu estou em calorias, ok? Então, para eu saber a elevação de temperatura, eu vou ter que descobrir primeiro a quantidade de energia térmica que foi absorvida por essa placa, que vai ser transferida aí para a água. Da água, eu tenho volume, então eu preciso transformar esse volume em massa. Então, antes de usar mc delta T, eu vou pensar na água, tá? Eu sei que densidade da água é a massa de água sobre o volume de água. Como o calor específico está em gramas, eu preciso que essa massa apareça em gramas. A densidade da água, não sei se está no enunciado, não está. Mas eu preciso da densidade da água. A densidade da água, ela vale, não está no enunciado, é 1.000 gramas por litro. Essa é a densidade da água. Só que não está no enunciado, tá? Então, só para você saber. Não está no enunciado. A densidade da água. Aí a gente vai descobrir a massa de água. Se a densidade da água é 1.000 gramas por litro, a massa de água eu não sei, mas o volume de água é 500 litros. Daqui eu tiro, então, que a massa da água, vou usar potência de 10 também, é 5 vezes 10, 3, 4, a quinta gramas. Agora eu vou usar ΔQ igual a MC ΔT. Massa de água, 5 vezes 10 a quinta. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura é a pergunta. O ΔQ eu tenho, deixa eu trocar aqui, ó. O ΔQ é 2,25 vezes 10 a sétima. Então, 2,25 vezes 10 a sétima, dividido por 5 vezes 10 a quinta, vai ser a variação de temperatura. E isso vai dar 2,25 dividido por 5 vezes 10 ao quadrado, 45 graus Celsius. Ok, Richard? Eu fiquei meio atrapalhada e me desculpa com essa informação de potência por causa da unidade que ele deu. Ele falou potência do Sol, mas ele falou em watts por metro quadrado da área da superfície terrestre, né? Então, eu tenho que levar em consideração a área da placa para pensar na potência primeiro. Ok, Richard? Tudo bem, então, com o exercício 34. Deixa eu diminuir um pouquinho mais a tela aqui. Belezura, Richard.
Tirou print? Quem está na aula tira print, é um exercício aí diferente esse, né? Agora, a Vitória pediu o 14, né, Vi? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, é o 13. É o 13, prof. Tá. Deixa eu pegar aqui na lista. Voltar na lista. Opa. Exercício de número 13. Cadê o 13? Ah, acho que está do lado esquerdo aqui. Ah, esse grandão aqui. Ah, eu preciso achar ali no livro, senão eu vou ficar perdidinho. Meu celular desliga o tempo todo. Ah, tem um gráfico de um ciclo descrito por 2 mols. Deixa eu ver se eu acho. Vou olhar aqui, porque essa lista está numa numeração diferente do meu livro. Ela falou que é só a letra B, Glaucia. Ah, é só a B? Tá. A temperatura absoluta do gás nos pontos A, B, C e D. Então, pera lá. Eu vou tirar a foto, então. Que aí, se é só o item B, é mais fácil, porque aí eu não preciso copiar o gráfico todo. Vou tirar uma fotinho aqui. Pera lá. Tá pequenininho. Vamos lá. Exercício 13. Peraí que eu vou anotar aqui. É o 20 também. E o 33. Já faço, Ricardo e Murilo. Deixa eu só ajudar aqui a Vicky primeiro no 13. Certo, Vi? Vamos olhar para esse gráfico e interpretar ele primeiro. De A para B, isobárico. De B para C, eu não sei o que acontece, porque não tem nada constante. Precisava saber a temperatura no B e a temperatura no C. De C para D, isobárico de novo. E de D para A, está variando pressão, está variando volume, não sei se está variando a temperatura. O produto PV, ele sempre me dá a informação de onde a temperatura é maior. Então, onde o produto PV, se pegar a pressão, multiplicar por volume em cada um dos pontos, o que der maior resultado é o ponto que tem maior temperatura. A gente sabe, pelo enunciado, Vi, deixa eu apagar aqui o 34, que existem 2 mols, então vamos usar essa informação do exercício 13. Então, ele me deu o número de mols, 2. Ele me deu a informação do R, que é a constante dos gases, 8,3 Joule por mol Kelvin. E no item A, ele perguntou o trabalho que o gás troca com o meio em cada transformação. Eu vou fazer o item A, embora você tenha falado para mim que é só o item, a partir do item B, vou fazer o item A só para a gente se certificar que você fez certinho. Se quiser, a gente faz todos os itens, mas vamos lá. Só peço para vocês um pouquinho de atenção, porque eu com a calculadora, eu sou meio atrapalhada. Então, se puder refazer as continhas aí comigo, fica tranquilinho. Ele quer a temperatura do gás em todos os pontos, então eu vou começar calculando a temperatura e, ao mesmo tempo, eu vou fazendo o trabalho, tá bom? Então, vamos começar pelo ponto A. No ponto A, a pressão é 2 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, e o volume é de 1 litro. Primeira coisa que você vai ter que fazer é transformar esse litros para metros cúbicos. 1 litro equivale a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Ok? Então, precisa fazer essa conversão, senão os seus resultados não vão dar certo. Tem que estar no sistema internacional, tá? Então, 1 litro equivale a 10 a terceira metros cúbicos. É isso. Usa PV igual a nRT para o ponto A. Então, vai lá. PA, VA igual a NRTA. Esse exercício está sem a resposta final, né? Vamos fazer, eu já te falo as respostas. 2 vezes 10 a quinta. O volume do A, 1 vezes 10 a menos 3. O número de mols, 2. A constante, 8,3. Com isso, você vai achar a temperatura do ponto A. Eu vou ficar com 2 vezes 10 ao quadrado
dividido por 2 vezes 8,3. Isso é a temperatura do ar. Que é o mesmo que 100 dividido por 8,3. 100 dividido por 8,3, isso vai me dar aproximadamente 12. Unidade disso, Kelvin. Daí, Vitória, tem que fazer isso para todos os pontos, tá? Eu fiquei confusa porque, tipo, no item A, ele pede o trabalho das quatro transformações, e no B ele fala temperatura A, B, C, D. Aí eu falei, aí o trabalho deu igual para 3 transformações e um deu diferente. Não, Aí o eu falei, trabalho não mas pode dar como igual para que... 3 transformações. E eu não tinha Peraí. convertido de litros para metros cúbicos, então acho que Tem também que foi isso. converter. Tá, peraí. Então, vamos continuar aqui. Você já vai entender certinho o jeito que eu vou resolver. Você vai ver, ele é tranquilo de se fazer esse aqui. Ele vai ter bastante conta, tá? Bastante continha. Vamos achar a temperatura do ponto B, e aí a gente já calcula o trabalho de A para B também, tá? PB, VB, é igual a NRTB. Pressão no ponto B é a mesma pressão no ponto A, 2 vezes 10 a quinta. Opa, meu celular desligou. O volume do ponto B, lá no gráfico, é 4. Mas é 4 vezes 10 a menos 3. Número de mols, 2. O R, 8,3. Com isso, você vai achar o TB. Então, vai ficar... Vou simplificar o 2 com 2. Eu fico com 4 vezes 10 ao quadrado, dividido por 8,3. Essa aqui é a temperatura do ponto B. 4 dividido por 8,3, ou 400, né? Dividido por 8,3, isso vai dar 48,2, aproximadamente. Kelvin. Vou aproveitar, já que eu estou aqui, e vou calcular o trabalho de A até B. Como de A até B é um processo isobárico, você pode calcular usando o conceito de que trabalho é pressão vezes ΔV, tá? A pressão é constante, a pressão é 2 vezes 10 a quinta, e a variação do volume foi de 1 para 4, ele variou 3. 3 vezes 10 a menos 3. Daqui você vai achar um trabalho positivo, tá? Porque a variação do volume é positiva. Então, esse trabalho vai dar 6 vezes 10 ao quadrado joules, ou 600 joules. Agora, vamos calcular a temperatura no ponto C, para poder calcular o trabalho, porque esse trabalho no ponto C não vai poder ser calculado usando essa fórmula, tá? Então, vai lá no ponto C, que está aqui embaixo. O ponto C tem pressão 1 vezes 10 a quinta, e o volume dele é 8. Então, vamos já calcular a temperatura no ponto C. Então, PC, VC, igual a NRPC. Pressão no ponto C, 1 vezes 10 a quinta. Volume no ponto C, 8 vezes 10 a menos 3. Filha, dá uma olhadinha no que o cachorro pegou. Número de mols, 2. R, 8,3. Temperatura no ponto C é o que eu quero saber. Daqui eu tiro, então, 8 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2 vezes o 8,3, que é 16,6. Isso é a temperatura no ponto C, que é o mesmo que 800 dividido por 16,6. Aproximadamente 48,2. Vou aproximar para 48 também, tá? 48 Kelvin. Trabalho de B até C. Como de B até C, pressão mudou e volume mudou, é necessário a gente calcular a área para calcular o trabalho, tá? Que área? A área embaixo da reta todinha, tá certo? Então, o trabalho de B até C corresponde à área desse trapézio que a gente tem aí, que é base maior, que é 2 vezes 10 a quinta,
mais a base menor, que é 1 vezes 10 à quinta, vezes a altura, que é aqui o volume, né, variação do volume, que é 4 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Se quiser calcular a área do triângulo, mais a área do retângulo, mas é a área toda. Então, não esquece de fazer o cálculo da área total. E lembrando que esse trabalho de B até C também é positivo, porque o volume de C é maior do que o volume do B, então, a variação do volume foi positiva. Daqui a gente tira, então, 2 mais 1, 3. 3 vezes o 4 dá 12, que dividido por 2 dá 6. Eu tenho 10, a quinta aqui com 10 a menos 3, me dá 10 ao quadrado, então também deu 600. Nossa. Por isso que você falou que tinha dado o mesmo valor. Confere aí, dá o mesmo valor mesmo, tá? A área deu o mesmo valor. Porque aqui a base era maior e aqui a base está menorzinha. Então, tá indo bem aqui, Vi. Vamos para o ponto C, para o ponto D. Onde está o ponto D? Deixa eu voltar para a figura. O ponto D está para o lado de cá, deixa eu mudar a cor aqui. O ponto D está com a pressão 2. Tá? Então, vem para cá o gráfico. Aqui está o ponto D. De novo, PD, VD, igual a NR, TD. Pressão no ponto D, 1 vezes 10 à quinta. Volume no ponto D, 2 vezes 10 a menos 3. Número de mols, 2. O R, 8,3. Com isso, a gente descobre a temperatura do ponto D. Estou cancelando 2 com 2. Eu vou ficar com 10 ao quadrado, dividido por 8,3. E a gente já fez essa conta. É a mesma temperatura do ponto A, o TD, tá? Ele vale 12 Kelvin. Agora, o trabalho aqui de D para C, pode usar a equaçãozinha. Pressão vezes variação de volume. A pressão 1 vezes 10 à quinta. A variação de volume é negativa. Ela vale 6 vezes 10 a menos 3. O volume diminuiu em 6 vezes 10 a menos 3 litros. Foi de 8 para 2. Isso aqui vai me dar no trabalho de menos 600 joules. Trabalho negativo. Falta só, para encerrar o item A, o trabalho de D para A. E o trabalho de D para A é a área desse trapézio aqui que eu estou pintando de amarelo. Então, o trabalho de D para A é a base maior, 2 vezes 10 à quinta, mais a base menor, 1 vezes 10 à quinta, vezes a altura, que é a variação do volume, que é menos 1, né? Esse trabalho é negativo, ok? Então, o trabalho de D para A é negativo, porque a variação de volume é negativa. Tudo isso aqui sobre 2. 2 mais 1, 3. 3 dividido por 2 dá 1,5 vezes 10 ao quadrado, que é 150 joules. Confere aí, Vi, vê se você acertou o cálculo de todos os trabalhos, né? 3 deles deram iguais, realmente, tem razão. E as temperaturas estão todas calculadinhas. Agora tem item C, D e E. Você quer que prossegue, Vitória? Quer que prossegue o exercício ou você continua ele? Então, tá bom. E qualquer dúvida, eu volto nele, tá? Então, vou dar uma olhadinha, então, no 20 que me pediram. 20, 33, 37... Vamos lá. Deixa eu pegar o enunciado do 20. Deixa eu subir aqui. 19, 20. É o da Unicamp. Vou tirar uma fotinho dele aqui, já que eu não vou conseguir achar no meu livro mesmo. Tá tudo fora de ordem. Exercício 20. É bom se eu achasse no livro, porque aí
fica mais fácil para eu olhar o gráfico do que no meu celular. Ah, meu Deus, cadê o exercício 20? Não vou achar, tá tudo misturado aqui. O veste. É horrível ficar olhando no celular anunciado. Deixa eu ver se eu acho. Estou procurando aqui no meu livro para ir mais rápido. Não vou achar. Vamos lá. Vamos no celular mesmo. Qual livro que é, Glaucia? Ah, é o do Bom Giorno. É um velhinho que eu tenho aqui em casa. Ah, eu É que tenho ele. É o. É, Você quer que eu dê uma olhada? e se eu achar a numeração dele, porque aí é que tá tudo misturado de fixação com o proposto. Tá, Então, beleza. tem que olhar, mas é o Bom Giorno, aquele que eu usava lá no colégio, aquele antiguinho, Física 2. Tá, Tá? eu vou procurar. Que aí, se você pegar a numeração dele, eu já abro aqui na página do livro e já olho certinho. Unicamp, vamos lá. Tem um gráfico, né? Quem pediu o 20 foi o Ricardo. 1 mol de gás, então vamos já separar essa informação, Ricardo. Tem 1 mol de gás. Ideal, realiza um processo cíclico A, B, C, A, que está representado no diagrama volume por temperatura da figura. Represente o mesmo processo num diagrama pressão por volume. Então, ele quer que eu saia de um gráfico de volume em litros por temperatura em Kelvin. Esse gráfico é um triângulo. Estou fazendo só o esboço, né? Você tem o gráfico aí. Aqui, opa, não vai ser um esboço, não é para mudar o gráfico. A para B, B para C. Então, é isso aqui que ele faz. Ele deu algumas informações para a gente. 300, aqui. Aqui em cima, 3. Aqui, 1. Ele deu o R como 0,082 atm por mol Kelvin, que é o mesmo que 8,31 joule por mol Kelvin. No volume, eu vou acrescentar aqui um 10 a menos 3, porque eu prefiro trabalhar no sistema internacional, e aí eu vou trabalhar em metros cúbicos, tá, Ricardo? Então, acrescenta aí um 10 a menos 3. E ainda no enunciado, ele deu a equação PV igual a nRT. Então, para eu construir um gráfico de volume por temperatura, pressão por volume, perdão, volume por temperatura tem. Para eu construir um gráfico de pressão por volume, eu vou precisar saber quanto vale a pressão em cada um dos pontos. Então, vai lá no ponto A. Do ponto A, você sabe que o volume é de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Você sabe que a temperatura no ponto A é de 300 Kelvin. Achou, Bia? Ai, obrigada. Qual que é o número dele no livro? É o 79 de fixação. De fixação de qual página que está no livro? 114. 114. Qual que é o número? 79. 79. Ok, Bia, obrigada. Que aí facilita a minha vida, porque eu não preciso ficar olhando no celular. Aí, se eu precisar, eu uso o celular só para fazer a conta. Fica bem mais fácil. Valeu, Bia. Nada. Eu não sabia que você tinha esse livro. Você comprou no sebo? Eu tenho, o 1 eu comprei, mas os outros 2 não. Aí eu tenho o 2 e o 3 online só. Ah, legal. Então, vamos lá. Vamos calcular a pressão no ponto A, tá, Ricardo? PA, VA é igual a NRTA. Eu preciso dos pontos de PA, PB e PC para poder fazer o gráfico. Pressão no A nós não temos. O volume do ponto A é 10 a menos 3. O número de mols é 1, que estava lá no enunciado.
O R eu vou usar o do Sistema Internacional, 8,31, temperatura 300. 8,31 vezes 300 dividido por 10 a menos 3. Isso vai dar 25 vezes 10 elevado à quinta. Ok? É só mexer aqui no... Deixa eu ver se eu não errei a continha. Tá certo? Não errei a continha. Unidade disso, Newton por metro quadrado. Guarda essa informação aí, porque você vai precisar dela para colocar no gráfico. Tá? Vamos calcular agora a pressão no ponto C. No ponto C eu tenho a mesma temperatura, então para o ponto C eu vou usar PAVA sobre TA igual a PC VC sobre TC. Como a temperatura é a mesma, eu vou cancelar as temperaturas, tá, Ricardo? PA eu já calculei, 25 vezes 10 a quinta. O volume A é 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A pressão no ponto C eu não sei, mas o volume no ponto C eu tenho, é 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então, eu fico com 25 vezes 10 ao quadrado, dividido por 3 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar uma pressão no ponto C de 8,3 vezes 10 à quinta. Vou manter tudo no 10 à quinta aqui, ó. Newton por metro quadrado. Então, calculamos a pressão no ponto C. Eu olhei do A para o C porque eu vi que é um processo isotérmico, tá? Então, ó, isotérmico de A para C. Agora, a gente não tem no gráfico, pelo que eu estou vendo aqui, não tem nem a pressão, a gente tem só o volume do ponto B. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer o gráfico pensando nesse ponto B. Vamos lá. De B para C, é um processo isométrico, né? De B para C, eu tenho processo isométrico. Porém, vamos ver se dá para a gente usar. Vamos ver, eu vou usar de novo. Vou aumentar minha luzinha aqui. PB, VB, TB igual a PC, VC, TC. Vamos ver se a gente consegue por aí. PB, VB, sobre TB. Ai, meu cachorro pegou alguma coisa de novo para mastigar. Coisa, não sei nem o que ele está engolindo aqui agora. PC, VC, TC. Eu não tenho nem PB, nem... mas eu sei que de B para C é isovolumétrico. Não, é isovolumétrico. O volume é o mesmo. Então, vou cancelar aqui o volume de B e C. Pressão no ponto B. Eu não tenho, mas eu não tenho a temperatura no ponto B. É só um pouquinho. Estou pensando aqui. Porque eu não tenho essa informação aqui, ó. Deixa eu ver se eu usar PV igual a NRT, não tenho T. Pera lá. Estou pensando aqui, Ricardo. Eu não tenho a temperatura no B para poder fazer. PBTB igual a NPV. Não, tenho PV. Também não tenho T. Socorro, meninas.
Como é que eu faço para achar temperatura no ponto B que eu não tenho? Tô olhando aqui também. Eu preciso, eu não tenho nem pressão e nem temperatura aqui para saber. Tipo, se eu pegar PA e PB, vai cair na mesma, né? PA, VA igual a PA, VATA igual a PB, VB, TB. Só que de A para B dá uma reta crescente. Bagulho é linear. Eu não sei se de A para B eu posso dizer que a pressão é constante. Eu não sei se eu posso dizer isso. PA, VATA igual a PB, VB, TB. Deixa eu ver, no enunciado ele não fala nada do B? Um molde de gás, ABCA, represente o mesmo processo num diagrama pressão por volume e calcule o trabalho. Só que para eu calcular o trabalho, eu vou precisar construir o gráfico. Se eu não construir o gráfico, aí já era. Eu preciso do ponto da pressão B para poder construir o gráfico. Glaucio, o Efraim deu uma sugestão perguntando se não é proporcional. Aí ele falou que P igual a 1, V igual a 300, então seria P igual a 3, V igual a 900. Mas se eu fizer isso... Faz de uma reta, né? É uma reta ali. É uma reta. Eu não sei, eu estou com dúvida se eu posso afirmar que é isobárico isso. Porque se eu afirmar que tem essa proporção, eu estou afirmando que ele é isobárico, né? De A para B. Eu não sei se eu posso afirmar que é isobárico. Sinceramente, eu não... mas não é uma reta do... É por ser linear, não é isso? Então, se é uma reta do A para B, É porque existe essa proporção. Sim, sim. O TB você consegue, né? É porque é por ser exatamente um gráfico linear. Então, eu posso usar essa proporção sim. Quem sugeriu? O Efraim falou de usar, né, essa proporção. Sim, eu vou colocar aqui, ó. Oi, peraí. Pode. Então, eu vou marcar igual o Efraim sugeriu. Usando a proporção entre C e B, não é isso? Deixa eu ver. Acho que é entre A e B. Entre A e B. A e B, porque é uma reta. É A e B. Entre C e B é isovolumétrico. A proporção é entre A e B por ser linear. A gente acha com essa regrinha de 3, né? Então, 3 está para 300. Peraí. 1 está para 300. Sempre que eu estou achando que o A está lá em cima. Assim como 3 está para TB. Aí eu vou achar o TB como 900. Com isso, eu acho a pressão no ponto B. PB, VB, TB é igual a PC, VC, TC. Pressão no ponto B eu não tenho. O volume no ponto B, 3 vezes 10 a menos 3. Temperatura no ponto B, 900. Isso é igual ao PC, que é... É PC não. Ah, eu tô fazendo de B para C. PC é 8,3 vezes 10 a quinta, vezes o VC, que é 300, dividido pela temperatura no ponto C, que também é
Peraí que eu errei alguma coisa. Volume no ponto C é 3 vezes 10 a menos 2. Menos 3, errei aqui. 3 vezes 10 a menos 2. Sei porque eu tô achando que o A é lá em cima. 3 vezes 10 a menos 3, e aqui 300. Ok? E isso vai dar um PB. Dá para cancelar 3 vezes 10 a menos 3 com 3 vezes 10 a menos... Eu peguei coisa errada, não. É isovolumétrico, isso. Cancelei os V's, né? Aqui dá para simplificar. Vai ficar 3 vezes 8,3 vezes 10 a quinta. 24,9, aproximadamente 25. 25 vezes 10 a quinta, Newton por metro quadrado. É isobárico mesmo. De A para B. Então, construindo o gráfico, tá? Pressão e volume. Então, volume, eu tenho lá do primeiro gráfico, 1 e 3 em metros cúbicos. O vezes 10 a menos 3, né? Deixa eu pôr vezes 10 a menos 3 aqui. Me enrolei nesse exercício, hein? Vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A pressão, eu tenho dois valores, já que o PA e o PB é igual. Uma delas é 8,3 e o outro valor é o de 25. Vou pôr aqui o 10 a quinta aqui no eixo, Newton por metro quadrado. Agora, colocando os pontos aí no gráfico. O ponto A tem pressão 25, com volume 1. Então, o ponto A está aqui em cima. O ponto B tem pressão 25 e volume de 3. Aqui está o ponto B. Então, A para B. Depois eu tenho de B para C. De B para C, ele é... Nossa, estou perdido. Isovolumétrico. Então, o volume é constante. Só que a pressão passa para o 8,3. Então, ele vem para cá. Depois de C para A, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como é que eu vou fazer de C para A. De C para A, temperatura no A é 300, temperatura no C também é 300. Então, como A e C têm mesma temperatura, A e C é isotérmico, aqui tem que ser uma curva, tá? Não faz uma reta, não. Aqui é uma curva. De A para C. Por ser um processo isotérmico. Tá bom? Então, com isso, está respondido aqui o item A. Aí o problema também tem o item B, que quer que eu calcule o trabalho realizado durante a expansão. Então, a expansão, ela só acontece de A para B, tá? De B para C não tem trabalho, porque não tem variação de volume, e de C para A, o gás não expandiu, ele comprimiu, porque o volume diminuiu. Então, é só para calcular o trabalho de A para B. Você pode calcular como sendo a área, aqui embaixo do AB, a área de tudo isso, ó. É um jeito de calcular, base vezes altura. Ou então, pode usar a expressão trabalho igual a pressão vezes a variação de volume, já que é uma transformação isobárica de A para B, tá? Usando a expressão, a pressão é 25 vezes 10 a quinta, a variação de volume de 3 para 1 é 2, opa, de 1 para 3 é 2, né? 1 vezes 10 a menos 3. Então, o trabalho de A para B vai me dar 50 vezes 10 ao quadrado, ou 5 vezes 10 à terceira joules. Tá certo? Meu livro tem a resposta, é isso mesmo. 5 vezes 10 à terceira joules. Tenho aqui a respostinha final. Beleza, Ricardo?
Desculpa aí, me atrapalhei um pouquinho nesses exercícios. Mas faz tanto tempo que eu não faço esses exercícios. Gente do céu. Muito tempo mesmo. Até esqueci como é que se resolve isso. Belezura. Vamos para o próximo. O próximo seria esse é o 20. O 33. Quem pediu o 33? Eu não sei mais quem foi. Vamos dar uma olhadinha aqui no 33. O 33 é o que cai. 33 foi o Murilo. Murilo. Tá joia. Bia, você sabe o número dele no livro? Vou dar uma olhada também. Tô olhando agora. Apesar que como ele tem desenho e não é um gráfico, é mais fácil de eu achar. É o 92, Bia. Acabei de achar aqui, pelo desenho. Vamos lá. Deixa eu ir para a luzinha de volta. Exercício 33. Estou apagando tudo aqui. Né? Vamos lá, Murilo. Chegamos no 33. Deixa eu aumentar aqui os quadradinhos. Senão meus desenhos começam a ficar muito torto. Nossa, como eu diminui essa tela. 33. Da lista. Deixa eu ler o enunciado aqui no meu livro. Num lugar onde G é igual a 9,8, ai que beleza. Já até respiro fundo. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Podia usar 10, né? G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Um corpo metálico de massa 2 quilogramas. Então, eu sei a massa do corpo. O que acontece com ele? Cai de uma altura de 200 metros. Olha, só o fato dele cair de uma altura, eu já vou pensar o seguinte, pela figura, tá? Ele está aqui em cima. Se ele está aqui em cima, ele tem energia potencial do tipo gravitacional. Quando ele chega lá embaixo, ele tem energia cinética. Mas vamos ver o que o problema quer. Supondo que todo o calor produzido no impacto permaneça no corpo, e sabendo que sua temperatura se elevou em 10 graus Celsius, então ele me deu variação de temperatura, como 10 graus Celsius, ele quer que eu... qual é aproximadamente o calor específico do corpo? Calcule o calor específico. Tá, ok. Então, vamos lá. Então, eu vou usar o conceito de conservação de energia aqui. Toda energia potencial gravitacional vai virar energia térmica do corpo. Tá? Então, toda energia que ele tem antes de cair, ele tem que ter na mesma quantidade depois que ele cair. Antes dele cair, ela é potencial gravitacional, e depois que ela caiu, ela é calor do tipo sensível, porque variou temperatura. Energia potencial é mgh, calor sensível, mc, delta T. Vamos dar uma olhadinha nas unidades. Tá? Vamos ver se está tudo... Eu vou trabalhar em graus Celsius mesmo. Eu vou dar numa unidade meio maluca isso. Só para ver depois a unidade. 2 da massa. Posso cancelar a massa. Beleza. Cancela a massa de um lado com a massa do outro. Tá certo? Vou falar em as massinhas. Gravidade 9,8. Altura 200. Calor específico você não tem. Variação de temperatura 10. Então, 9,8 vezes 200 dividido por 10 vai ser esse calor específico. Tá? Só estou preocupada aqui com as unidades. Espera aí, só um pouquinho. Isso aqui vai sair metros por segundo ao quadrado. Altura metros. Temperatura graus Celsius. Calor específico em calorias por grama, graus Celsius, ou quilograma, joule por quilograma. Deixa eu ver onde está o joule aqui. Joule é quilograma
vezes metro por segundo ao quadrado, né? Isso é joule de energia cinética. Peraí, joule. Vou pegar lá da energia cinética. É massa vezes velocidade ao quadrado. Metro quadrado vai sair em joule. Joule, porque aqui vai sair no sistema internacional só o C aqui não, tá? Não vai bater com a resposta, acho que tá aí no finalzinho. O meu tá com resposta, é 92. Em calorias por gramas graus Celsius, tá? Então, minha resposta não vai ficar numericamente igual a que aparece aí no livro, porque eu não estou convertendo para calorias. Deixa eu pegar aqui no celular para pegar a calculadora. Vou ficar com 20. Opa, aqui a borracha. 20 vezes 9,8, que é o mesmo que 98 vezes 2. Tá? Só que aí vai dar em joules. 196. 196 joule por quilograma graus Celsius. Essa tem a unidade que vai estar. Para converter, eu precisaria que no enunciado tivesse algum valor de conversão de joules e calorias. Ele quer em calorias por grama grau Celsius, esse é o problema, né? Tá, vamos fazer convertendo as unidades, tá bom? Então, vamos lá. A energia potencial é mGh, tá tudo no sistema, é 2 quilogramas, 2.000 gramas. Vamos lá. Vou calcular a energia potencial, Murilo. mGh, e vou converter ela para calorias, tá? A massa é 2 quilogramas, a gravidade é 9,8 e a altura 200. Eu vou achar uma energia potencial de 3.920 joules. Agora, eu não sei que valor que ele usou aqui, se ele usou que uma caloria é igual a 4 joules, ou uma caloria é igual a 4,2 joules. Precisava ter essa informação no enunciado. Tá faltando essa informaçãozinha aí para fazer a conversão. Se eu considerar que uma caloria é 4,2, eu vou pegar o 3.920 e vou dividir por 4,2. O que vai me dar 933,3. Se eu dividisse por 4, eu não sei que valor ele usou. Se eu pegasse 3.920 e dividisse por 4, isso ia dar 900... Opa! Isso é uma diferença grande. 3.920 dividido por 4. Aí eu vou usar 4,2 mesmo, tá? Já que ele usou o 9,8, eu vou usar o 4,2. Deu 933. Deixa eu só refazer a conta. 3.920 dividido por 4,2. Se fosse 4,18. Olha, eu acho que para dar esse resultado que está aí, eu vou ter que usar uma caloria como 4,18 joules. Para o resultado bater certinho, tá, Ricardo? Vai, Murilo. Ele não deu essa informação. Devia estar na capa de algum lugar, tá? Ó, isso aqui não está no enunciado, tá bom? Pelo menos eu não estou vendo. Se eu usar uma caloria igual a 4,18, só para dar a mesma resposta que está aí no finalzinho. Quando eu for converter, isso aqui vai me dar 937,8 joules. Tá bom? Aí você joga na expressão, joules não, calorias. Aí você joga na expressão o ΔQ igual a MC ΔT. Só que antes converte a massa, tá? De gramas
para quilogramas, para sair na unidade que ele quer. Então, 937,8 calorias, a massa, 2.000 gramas, calor específico eu não tenho unidade, variação de temperatura era 10 graus Celsius. Estou pondo a unidade aqui em parênteses, só para você ver que vai sair na unidade que está no enunciado, tá? Na resposta. Então, 937,8 dividido por 20.000. 3, 4 zeros. Calorias por grama grau Celsius. Agora, eu não sei se dá exatamente isso, mas como ele usou 9,8 ali, eu devia ter dado pelo menos essa informação. Vou te dividir aqui na minha calculadora, 937,8 por 20.000. Dá 0,04689, 0,047 calorias por gramas grau Celsius. Murilo, faltava aí uma informação para sair na unidade que ele queria, tá? Ok, Murilo? Agora, o próximo exercício que me pediram... Você tirou print da tela, Murilo? Qual que era o próximo? 37 do Efraim. Eu não fiz o 37 ainda, não, né? Vou dar um zoom, peraí, Murilo. Ó. Tá a luzinha cheia aqui. Opa. Ficou um negocinho aqui embaixo. Pronto. Não sei se você tá tirando print ou não. 37 pro Efraim. Vamos lá. 98 do livro, Glaucio. 98? Ai, Isso. obrigada. Um recipiente retira calor. Esse aí, né? Peraí. Pelo menos o meu livro 98 é esse. Um recipiente, um refrigerador. É, um refrigerador. Ai, que susto, eu li errado. Um refrigerador. Vamos lá. 98. Não, 98 não, é 37. No meu livro é 98. 37. Vamos lá. Ai, meu cachorro é terrível, ele sobe aqui na mesa. Um refrigerador. Ah lá, ele tá subindo na mesa. Filho, tira ele daqui, por favor. Que ele começa a catar as coisas em cima da mesa e levar lá para baixo para comer. Um refrigerador retira calor da água a 0 graus Celsius e transfere para o meio ambiente a 17 graus Celsius, operando segundo o ciclo de Carnot, que é um ciclo aí específico que eu não cheguei a falar em aula, mas a gente consegue resolver sem, inclusive, saber o que ele é. Após um certo tempo, formam-se 2 quilogramas de gelo a 0 graus Celsius. Sabendo que o calor latente de solidificação da água é 80 calorias por grama, determine a quantidade de calor retirada da água, o trabalho fornecido ao sistema. Então, vamos por partes. É um problema que envolve calor latente, tá? Vamos pensar um pouquinho no que é o refrigerador, tá? Refrigerador. O que o refrigerador faz? O refrigerador retira energia térmica do que está lá dentro e transfere para fora, ok? De tal forma que ele vai retirar calor da água. Então, vou pensar aqui, tem uma fonte fria, tá? Que está a 0 graus Celsius. Já vou converter para Kelvin, tá? Porque esses exercícios aqui a gente não vai poder trabalhar com Celsius. Deixa eu só ver se eu vou trabalhar com Celsius ou Kelvin. Tá, deixa eu só pensar um pouquinho. Eu preciso de equação de máquina de Carnot para fazer isso. Tem uma informação aqui que vai ser preciso para fazer esse exercício, tá? Foi o Efraim que pediu?
Eu não sei se você pesquisou alguma coisa sobre o ciclo de Carnot, tá? No ciclo de Carnot, o que vai acontecer? Você vai ter trocas de calor com fontes que vão ser sempre proporcionais às temperaturas. E essas temperaturas têm que estar no estado absoluto, tá? Tem que estar na escala de temperatura absoluta. Então, você vai precisar de uma expressãozinha aqui que relaciona temperatura e calor. Temperatura e quantidade de calor. Deixa eu ver se eu acho ela aqui no meu livro, peraí. No meu livro tá assim, Q2 sobre Q1 igual a T2 sobre T1. Temperatura da fonte quente sobre temperatura da fonte fria. Tá? Eu cheguei a falar do rendimento, mas eu não cheguei a falar do ciclo de Carnot, que é um ciclo meio específico, né? O ciclo de Carnot, ele tem dois processos de transformação ali, que são isobáricos nele, né? Então, ele é um ciclo que ele é da seguinte maneira, Efraim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um ciclo de Carnot. Se eu fizer o gráfico de pressão por volume, no ciclo de Carnot, eu tenho dois processos isotérmicos, tá? Um aqui em cima e um aqui embaixo. Se eles são processos isotérmicos, significa que eles vão ocorrer com temperaturas constantes. E dois processos que são adiabáticos, dois tempos, né, que são adiabáticos. Lembrando que a curva adiabática, ela fica entre duas isotermas. Isso aqui seria um ciclo chamado de ciclo de Carnot. Tem duas isobáricas entre duas isotérmicas. Tem bastante vantagens em ter um ciclo desse tipo, tá? Se eu chamar aqui de A, B, C e D, então AB e DA são isotérmicos, e depois de A para B, de B para C, de C para D, de D para A. A para B isotérmico, C para D isotérmico, desculpa, C para D. Os amarelinhos são isotérmicos. D para A e B para C são adiabáticos no ciclo de Carnot. Tá? Eu tenho esses dois processos ocorrendo, ok? Vou pedir para você depois dar uma pesquisadinha nesse ciclo e ver as vantagens dele, Efraim. Os ciclos que aparecem nos nossos exercícios, a maioria deles não é ciclo de Carnot, é um ciclo assim quadradinho, tá? É o ciclo que tem um melhor rendimento aí, o ciclo de Carnot, tem maior rendimento térmico, tá? Então, depois dá uma estudadinha nele. Você vai perceber, quando você abrir os livros, que quando você analisar esses processos isotérmicos e isobáricos, você vai ver que existe proporcionalidade entre a quantidade de calor e a temperatura, tá? Então, só para a gente ver se a gente consegue fazer esse exercício aqui do refrigerador. Eu sei que a fonte fria, ela está a 0 graus Celsius, então eu vou ter que trabalhar com ela em Kelvin, por causa dessa expressão, 273, isso aqui é minha fonte fria. Tá? Ele vai retirar energia dessa fonte fria aqui, né? E mandar para a fonte quente. É isso que o refrigerador faz. Ele pega energia de lá de dentro e leva para fora. E quando ele leva para fora, deixa eu voltar lá no enunciado, para saber que temperatura que estava lá ao lado de fora. O lado de fora estava 17 graus Celsius, tá? Só que para o refrigerador fazer isso, ele tem que sofrer aí um trabalho no motor, tá? O motor realiza um trabalho para retirar daqui de dentro e mandar lá para fora. Então, a fonte quente, filha, eu não posso falar agora. Fonte quente está a 17 graus Celsius, que seria 290 Kelvin, tá bom? Pela lei da termodinâmica, né, existe aqui conservação de energia, pela segunda lei da termodinâmica. Toda a quantidade de calor que eu retiro
da fonte fria, somada com o trabalho realizado sobre o motor, vai aí para fora, para a fonte quente. Eu tenho massa no enunciado, 2 quilogramas. Eu tenho calor latente? Tenho. Calor latente, ele me deu, de fusão, né, de solidificação, 80 calorias por grama, que eu tenho que retirar da água. Se eu tenho massa e calor latente, eu já consigo resolver o item A. Quantidade de calor retirada. Faz uma regrinha de 3 para resolver o item A, Efraim. 80 calorias para variar a temperatura de 1 grama. Quantas calorias você vai precisar para 2 quilogramas, que são 2.000 gramas? Você vai precisar retirar 160.000 calorias. Então, isso aqui tem que ser retirado, tá? 160.000 calorias. Então, isso aqui seria a resposta do item A. O item B, o trabalho fornecido no sistema. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou calcular esse trabalho. Primeiro, eu vou descobrir a quantidade de calor que foi trocada aí. Eu já tenho uma delas, né? Que é meu Q1, que foi retirado aí 160.000. Então, isso aqui é o que foi retirado, tá? Isso aqui é meu Q1, o Q da fonte fria, tanto faz, você quer chamar de Q1, o Q da fonte fria. Substituindo essa expressão aqui do ciclo de Carnot, você vai achar o Q2. Q2 sobre o Q1, que é 160.000 calorias, é igual a temperatura 2, que é 290, tá? Sobre a temperatura 1, que é da fonte fria, que é o 273. Aqui você descobre a quantidade de calor da fonte 2, que seria a fonte quente. Isso vai dar um valor aproximado, para lá, de quanto? De 170 calorias. Estou aproximando, tá, Efraim? Agora eu vou usar a lei da termodinâmica, tá? Conservação de energia. Toda a quantidade de energia que eu tenho aqui, ó, que chega, né? Uma vem de lá de dentro, o motor realiza trabalho para ir lá para fora. Então, a quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho é o que é enviado aí para a fonte quente. Vê se dá certo isso, Efraim. Senão eu faço depois de novo com você. Eu tô meio atrapalhada aqui nesse exercício. Na verdade, fiquei atrapalhada em todos. Preciso refazer essa lista toda. O refrigerador da fonte fria, mais trabalho vai para a fonte quente. Eu não fiz chamada, mas tudo bem. Efraim, dá uma olhadinha depois, vê se o resultado confere. É que se eu vou falar de todos os ciclos, eu não dou nada de ótica para vocês, gente. Separar uma aula para falar dos ciclos. Não consegue ver a resposta, Efraim? Da apostila? Tá. Aqui, no meu livro, tá 41,8 joules. O que eu achei tá em calorias. Não precisa converter para joules para saber a resposta, se confere ou não. São exercícios que e não dá. Usa 4,2 para ver se bate, 4,18, tá bom? Pelo que está aqui no meu livro, é 41,8 quilojoules, tá? Em joules. 41,8 quilojoules. E o que a gente calculou está tudo em calorias. Tem que converter. Eu estou usando, se for usar igual o exercício anterior, Efraim, é 4,18 joules. Mas o exercício anterior, ele deu aceleração da gravidade como 9,8. Tem exercício que aproxima para 4,2, tem exercício que aproxima para 4.
depende muito de quem elabora o enunciado de exercício, tá? Então, tenta aí para ver se uma dessas conversões aí bate o resultado, tá certo? Mas usa a conservação de energia e essa expressãozinha da proporcionalidade entre calor e temperatura da fonte quente com a fonte fria, tá bom? Pessoal, são 9 horas, não sei se eu consegui tirar todas as dúvidas de vocês, essa lista tá trabalhosa, mesmo porque acho que todo o assunto que tá aí, ele envolve calor sensível, calor latente, está envolvendo matérias do bimestre passado, então vai dar um bom trabalhinho para vocês essa lista. Estou encerrando o meeting de vocês por aqui. Obrigada, viu, Bia, por me falar em que página está no livro, porque senão tem que ficar voltando no e-book toda hora ou olhando no celular. Muito obrigada. Tá? Estou encerrando aqui a gravação, depois eu vou disponibilizar essa gravação também, tá bom? Para vocês olharem quem perdeu a aula. Muito obrigada pela presença da aula. Eu não fiz